Eu quero trazer aqui para você dois choramingos, duas lágrimas de crocodilo de dois extremistas. Primeiro é o Van Rato. Segundo é essa deputada de meia tonelada de beiço. Aliás, eu vou começar por ela. E eu quero que você preste atenção no que ela vai dizer aqui a respeito do Bolsonaro e dessa decisão que foi tomada pelo Alexandre de Moraes. Veja bem. Acabou de sair na CNN agora que a Polícia Federal acabou de pedir ao ministro Alexandre de Moraes que permita que uma equipe da polícia dentro da casa do ex-presidente Bolsonaro para garantir o cumprimento da prisão domiciliar e evitar fuga. Vejam, senhores e senhoras, o absurdo que chegou esse país. Nós vivemos mesmo no país da impunidade. Os homicídios, 95% não são resolvidos. Batemos recorde, segundo o censo da justiça brasileira, o recorde de estupros contra menores. Um estupro a cada 6 minutos. Tráfico de drogas rolando à solta. Nossa juventude se perdendo nas drogas. E a polícia, em vez de fazer o seu papel, indo atrás de bandidos, está atrás de alguém. Quero que peguem o Código Penal e me apontem que crime que Bolsonaro cometeu. Queria saber, deputado Ottoni e deputado Fahur, se existe precedente para a polícia ficar dentro da casa do presidente Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, se não é o mais cúmulo dos absurdos que a gente está vendo, mais uma flagrante ilegalidade e abuso de autoridade sendo cometido e com aval da justiça brasileira. É uma vergonha que está acontecendo nesse país, onde não existe mais justiça. O que existe é perseguição. A justiça, em vez de estar cumprindo a lei com uma série de processos que estão no Supremo, só se faz querer fazer política e querer perseguir a direita e agora o ex-presidente Bolsonaro por um crime que não existe. Então, queria falar aqui, presidente, sobre isso, porque estamos vivendo realmente um estado de exceção, de perseguição policial, e esse é um dos motivos pelos quais amanhã iremos pautar aqui no plenário da Câmara dos Deputados a PEC das prerrogativas, porque hoje também temos 30 parlamentares que estão sendo investigados com inquéritos abertos no Supremo. Não sabemos se temos inquéritos abertos. E você vai abrir os inquéritos, como é o caso do deputado Marcel, deputado Ottoni. Ele está na tribuna fazendo um discurso. Então a política está sendo criminalizada, a opinião está sendo criminalizada. E nós não podemos admitir essa perseguição somente aos deputados de direita. Isso é inadmissível no Estado democrático de direito. É por isso que vamos avaliar esse texto que vai vir do deputado Lafayette, para ver se realmente vai proteger as prerrogativas para a gente poder trabalhar, porque hoje não podemos mais falar a verdade, não podemos chamar o descondenado de batuar, não podemos mais ter o direito à palavra, à livre manifestação do pensamento e ao livre exercício do mandato parlamentar. É o fim da pecada, é uma vergonha que está acontecendo nesse país e não podemos admitir o prosseguimento dessas injustiças e dessa perseguição ao presidente Bolsonaro e esperamos que não seja autorizado isso, porque não tem cabimento, não tem precedente. E é uma verdadeira ilegalidade o que a Polícia Federal está querendo fazer. Muito obrigado, presidente. O primeiro descalabro da fala dessa mulher, eu quero deixar claro, essa mulher quer ser senadora, tá? E é possível que Santa Catarina eleja essa mulher. Ainda tem esse problema. Problema grave, mas é possível. O primeiro descalabro é ela dizer que o Bolsonaro, que não tem crime. Crime que não existe. São as palavras que ela utilizou. E depois ela vem falar sobre o que está acontecendo nessa quarta-feira, hoje. Ela fala sobre essa tal PEC. E ela fala, precisamos ver esta PEC das prerrogativas. Nome bonito, né? E eu quero trazer aqui para você o texto. A última versão do texto, apresentada em 2021 pela então deputada Margarete Coelho, estabelecia que os parlamentares não podem ser afastados do mandato por decisão judicial. Comete crime, não pode ser afastado do mandato. Podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, mas devem ficar sob custódia da Câmara, no caso de deputado, ou do Senado, se for senador, até que o plenário decida se mantém ou não a prisão. Ele é condenado à prisão, mas quem decide não é a justiça. Não podem ser responsabilizados civil nem penalmente por opiniões, palavras e votos, cabendo exclusivamente a responsabilização ético-disciplinar, ou seja, pode fazer o que quiser, extrema-direita, deitando e rolando aqui, porque são só eles que fazem isso. Medida cautelar que afete o mandato, como prisão domiciliar, só terá efeito após ser confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares articulam incluir no projeto uma autorização para que deputados e senadores só possam ser investigados
e processados por crimes comuns após a autorização do Legislativo, retomando o texto da Constituição de 1988, modificado em 2001 pelo próprio Congresso Nacional. Então veja você, é isso aqui que essa mulher está defendendo, fazendo esse choro em cima do que ela está dizendo que está acontecendo, que a polícia vai invadir a casa do Bolsonaro. Então você consegue entender? Isso é gente malandra, isso é canalice, isso é baixeza, isso é vagabundice. Primeiro inventa e distorce, vou falar sobre essa questão de invadir a casa, e depois justifica uma coisa, uma aberração, e pode ser aprovada essa PEC, ainda tem mais essa, né? Uma PEC dessa aqui pode ser aprovada, mas é importante você saber o que é. Eu vou trazer agora a fala de outro chorão que também está inventando um monte de coisas, que é o Marcel Van Hatten. E antes, eu aproveito para pedir mais uma vez para você, dê o like aqui no vídeo, é muito importante, dê o like aqui, faça esse favor, vamos ao vídeo. Na CNN, manchete semelhante faz saber que o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, solicitou a Alexandre de Moraes que autorizasse policiais dentro da casa de Jair Bolsonaro. Já é ditadura, senhor presidente. O que nós estamos vivendo no Brasil é algo que não se coaduna com o Estado de Direito. E o que estão fazendo com o Bolsonaro, na verdade, o que fazem com a oposição, o que fazem com a direita, é instrumento de humilhação pública contra aqueles que ousam se colocar contra o PT. Na verdade, são três coisas que o PT faz e eu quero, com toda a serenidade aqui, senhor presidente, chamar a atenção da nação brasileira, mesmo aqueles que não gostam de Bolsonaro, mesmo aqueles que não são da direita. O que estão fazendo nesse momento, em primeiro lugar, é buscar humilhar e aniquilar a oposição e, nesse caso, obviamente, Jair Bolsonaro é o maior expoente da oposição, goste-se dele ou não. Se não fosse ele, seria outro, mas essa é a tática do PT. A segunda tática do PT é vitimizar-se o tempo todo, colocar-se como um partido que está lutando contra alguém ou contra alguns ou contra opositores que são maus, que tentaram dar um golpe. Nós sabemos que é tudo narrativa, é tudo fantasia, é tudo mentira, mas eles fazem isso justamente porque é o que mantém a atenção das pessoas no seu discurso e, por fim, terceiro ponto, distrai dos verdadeiros problemas do país. Distrai a população brasileira da corrupção que agora a CPI do INSS, felizmente nas mãos da oposição, vai demonstrar para o mundo todo. Roubaram de velhinhos, roubaram de deficientes físicos. Este é o Lula, pai dos pobres, não, ladrão dos pobres. Por isso, senhor presidente, eles fazem essa humilhação da oposição, essa vitimização enquanto perseguem quem não está ao seu lado e distraem a população em geral do desastre que é esse desgoverno econômico, social, cultural. Estão buscando destruir tudo o que faz da sociedade brasileira uma sociedade decente, desde os fundamentos, na vida em família, até a alta cultura. Tudo é objeto na área cultural, assim como na social e na econômica, de ataques dessa ideologia marxista de esquerda, do PT, que não tem outra coisa para botar no lugar, como Marx, na verdade, nunca teve, apenas pelo ódio, pela inveja, querem destruir aquilo que existe e, no fundo, o que fazem é acumular poder para si. Se você conhece bem o Marcel Van Hatten, talvez você esteja estranhando o fato de ele estar falando de uma maneira serena, de uma maneira calma, sendo que ele sempre aparece aos berros, completamente descontrolado, completamente alterado. E por quê? Por que ele está desse jeito agora? Porque existe um projeto.
Assim como a Carol de Tone, que eu mostrei anteriormente, ela quer ser senadora por Santa Catarina, Marcel Van Hatten quer ser senador pelo Rio Grande do Sul e já está em campanha. Então é importante ele passar uma imagem, passar uma ideia de que ele é sereno, de que ele tem estatura para ser um senador da República. Existe uma estratégia por trás disso. Mas se você observar, o discurso é o mesmo. Ele pode não estar gritando, pode não estar berrando, mas é o mesmo discurso. Sempre mentindo, sempre enganando. Ele diz que o PT se vitimiza. Imagine você. O que ele está fazendo nesse discurso é exatamente vitimizar. Ele está vitimizando o Bolsonaro em cima de uma mentira, que é também esse outro problema, sempre em cima de fake news. Então ele está indo lá para se vitimizar, para vitimizar o grupo dele, e está dizendo que é o PT que faz isso, sendo que nada, absolutamente nada do que está acontecendo tem o dedo do PT, porque nós temos uma decisão que foi um pedido da PGR, que obviamente não é filiada ao PT, para o STF, que não tem filiação ao PT e que foi atendido pelo Alexandre de Moraes, que não tem filiação ao PT, tinha filiação ao PSDB, oposição ao PT. E aí ele fala assim, que o PT distrai dos verdadeiros problemas do país. Imagine você, um bolsonarista, falar um troço desse, depois que eles estão simplesmente numa pauta única desde o começo do ano. A gente já está entrando quase em setembro. Eles nunca conseguiram lidar com os problemas do país, a gente com uma série de pautas importantíssimas, essa pauta do imposto de renda que é fundamental, e várias outras pautas, e eles só falam de uma coisa só. Então, quer dizer, os problemas do país, eles não estão nem aí com isso. Eles fazem obstrução, eles não permitem as votações que vão melhorar a situação do nosso país, e aí ele diz que é o PT que faz isso. E aí fica essa coisa de falar que o Lula roubou dos velhinhos, sabe? Essa CPMI do INSS, a gente vai acompanhar aqui, e a gente está percebendo o que vai acontecer com isso. Quer dizer, isso nasceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro, ele tomou providências para que isso pudesse acontecer, ele pessoalmente, e isso foi denunciado e acabou no governo Lula. E eles querem, Lula roubou, essa história toda de ficar utilizando esse discurso que a gente sabe, ele não é apenas mentiroso, como ele é carente de provas, e agora a gente vai perceber isso nessa CPMI do INSS, o que vai acontecer. E por fim ele fala sobre essa questão do Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro a todo preço. Na verdade deve ser horrível para o Marcel Van Hatten defender o Bolsonaro, porque os bolsonaristas radicais odeiam o Marcel Van Hatten. Nós já vimos inúmeras vezes aqui aquele sujeito que é o neto do ditador, o Paulo Figueiredo, fazer alusões jocosas pelo fato do Marcel Van Hatten ser homossexual. Inúmeras vezes, inúmeras vezes. Eu coloquei aqui num vídeo recente, aquele rapaz, aquele bigode esquisito, o Kim Paim, descendo o pau no partido do Marcel Van Hatten, que é o Novo. Descendo o pau. Então, assim, os bolsonaristas radicais odeiam o Marcel Van Hatten, odeiam o partido dele, só que ele tem que ficar o tempo todo puxando o saco do Bolsonaro, porque ele precisa dos votos dos bolsonaristas. Ele quer se eleger senador. Eu nem sei até que ponto ele vai conseguir isso na prática, porque se der uma loucura na cabeça aí dos bolsonaristas, eles vão defender outro senador no Rio Grande do Sul e o Marcel Van Hatten perde. Se ele perder o apoio dos bolsonaristas, ele perde o Senado. A gente tem essa questão. Mas aqui a gente tem uma situação em que os dois estão falando, perceba que os dois estão fazendo o mesmo discurso, que é essa história de que os policiais querem entrar na casa. E aí, eu quero trazer para você uma questão que eu considero a mais importante de todas. Mais importante do que eles falam, até mesmo mais importante do que o pedido da Polícia Federal, se ele aconteceu ou não, nem vou entrar nesse mérito, é o que foi a decisão do Moraes. Aqui é o que interessa. A gente tem que falar sobre fatos, sobre o que de fato aconteceu. E eu quero trazer essa informação. Moraes exige que policiais preservem vizinhança e não sejam intrusivos com Bolsonaro. O ministro do STF afirmou que as equipes da Polícia Federal devem evitar a exposição indevida durante o monitoramento ao ex-presidente. Eu separei aqui para você uma tela
para você entender o que significa essa palavra. Eu sei que algumas pessoas sabem o que é, mas eu quero reafirmar o que é intrusivo. Logo lá em cima, descreve algo ou alguém que se intromete sem ser convidado, desrespeita a privacidade alheia, ou não é bem-vindo. O Moraes, a decisão do Moraes é para que os policiais não sejam intrusivos, ou seja, respeitem a questão domiciliar. Eu tenho aqui um texto feito pela CNN, porque eles estão citando a CNN, eu quero trazer o texto no site da CNN para você ver o que a CNN está falando. O monitoramento, isso aqui são palavras do ministro Moraes. O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem a adoção de medidas intrusivas na esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança, ficando a seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem. Tem o restante do texto aqui para você acompanhar. Essa é a determinação do Moraes. Moraes, ele obriga que os policiais não invadam o domicílio, não entrem na casa do Bolsonaro. O pedido da Polícia Federal, ele tem um fundamento técnico, porque olha, a polícia diz o seguinte, a gente não pode revistar todos os carros que vão entrar no condomínio, porque está sendo feito um pedido para que não atrapalhe o dia a dia, o cotidiano da vizinhança. Por outro lado, a própria Polícia Federal deixa bem claro, olha, se a gente não pode revistar todos os carros, a gente não sabe se o Bolsonaro vai sair em um desses carros escondido. Eles também não podem invadir os vizinhos, e o Bolsonaro é cercado por vizinhos do lado e atrás. Então ele pode pular o muro, fazer alguma coisa ali, então é uma questão técnica. Agora, o que foi determinado pelo Alexandre de Moraes é que eles não sejam, olha, palavras dele, tá? Medidas intrusivas da esfera domiciliar. Então essa é a decisão. E eles vão lá para cima, lá no plenário, e começam a falar esse monte de baboseira mentirosa, distorcida e esse monte de fake news, para fazer drama e para defender essa maldita PEC, que é uma PEC que blinda os deputados, que muitos deles são bandidos, em que a justiça toma uma decisão, mas essa decisão jurídica não vale, porque ela vai ter que passar pelo Congresso, e a gente sabe o que pode acontecer. Então eu estou trazendo para você essas informações para você entender o que está acontecendo. Chiaram porque colocou a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Mas por que fez isso? Porque, primeiro, ele se refugiou em uma embaixada, na primeira, assim, quando cogitou a possibilidade dele ser preso. Ele já correu para uma embaixada e ficou lá. Segundo, foi encontrado nos documentos dele, dentro do celular dele, uma minuta, um documento em que ele pede asilo para a Argentina. Então ficou evidenciado que ele pode fugir, principalmente porque é um covarde. Ele é um covarde e é bandido. É bandido, tem um comportamento de bandido. Já disse inúmeras vezes que nunca irá preso, de que é melhor ele morrer do que ser preso. Então veja bem, tem elementos para que ele esteja de tornozeleira eletrônica e mais ainda, depois dessa minuta, né, desse pedido de asilo para a Argentina, estava no celular dele, mais do que nunca, tem que ficar de olho mesmo. A gente está prestes a ter esse julgamento logo na semana que vem, então alguma coisa pode acontecer se não cuidar. Eu espero que você entenda, eu estou trazendo todos esses elementos para você entender o que é a extrema-direita brasileira. E eu estou trazendo com dados, com informações, todos os links vão estar aqui na descrição, como sempre, a gente sempre faz isso, para você entender a distância que existe entre o que fala um deputado de extrema-direita, e esses aí querem ser senadores, e a realidade dos fatos. O quanto eles inventam, o quanto eles são baixos, sujos, mentirosos e criadores de fake news. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito, eu gostaria de saber. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, faça a sua inscrição no canal, por favor, é muito importante para o nosso trabalho. A gente está prestes a chegar aos 800 mil inscritos aqui no canal, com a sua ajuda a gente vai chegar. Dê essa força para a gente. Aproveite essa oportunidade que eu digo sempre aqui,
que é a oportunidade de você ter uma renda extra. Em breve terão muitas novidades. A gente está preparando novidades para você, o pessoal que está aqui conosco. É a oportunidade de você trabalhar apenas com o seu celular. Você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e apenas com o seu celular você já pode ter essa renda extra. R$300 todo mês, R$500 todo mês, R$1.000 todo mês. Vai do seu esforço e vai do tempo que você se dedica para trabalhar. É um trabalho, tá? Isso é importante deixar claro. Primeiro comentário fixado, eu já tenho para você essas informações e eu mesmo explico para você todos os detalhes. Eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Seja um membro do nosso canal. É importante para a gente seguir. Eu quero continuar trabalhando para você. E para isso você pode nos ajudar com o valor que você puder. Veja bem, se você não puder, você não é obrigado. É só se você puder e se você quiser. Esse aqui é o nosso endereço de Pix, para você dar essa força aqui pra gente. A gente está todo dia trabalhando aqui e é o que a gente pede. Dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas! Eu sou o Clayson e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.